pescador de homens. Se perseverar e ser as trevas pedra, e onde a agonia do vazio medra, frutificarás a mitigar a fome. Quero ir contigo, mas receio as águas. Temo afundar enquanto vais andando. Se no horto já pressentes tuas chagas, eu, Tiago e João ao chão em sono. Como não bastasse, eis-me a ferir um soldado que te traz voz de prisão. Sou pequena ovelha atemorizada, balindo negação. Volvo a vida e tomo pela tua mão. Crê, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre martírio são troféus, e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão os céus. Volvo a vida e tomo pela tua mão. Crê, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre Martírio são troféus, e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão o céu. vem que eu te farei um pescador de homens. Se perseverar e ser as trevas pedra, vem que eu te farei um pescador de homens. É tão bom olhar o céu e ver a imensidão, ir no pensamento além, saber que a vida é muito, é sempre mais. É
pra sempre aprender a amar, servir. Liberta o coração e voa pra amplidão, com fé em Deus e as mãos na terra. Tantos choram sem saber que a vida não tem fim. Abra os braços, solte a voz, declame esse poema de amor, de amor. O amor será maior, a esperança, a luz, a terra, uma campina, um sonho em cor. Liberta o coração, liberta teu irmão, e a terra será livre, um lar então. Vais viver com alegria o infinito aqui. Vais viver com alegria o infinito aqui. Ó Senhor, eis-nos aqui, queremos ser teus servos fiéis. Enche-nos as mãos de dádivas benditas, para que repartamos em teu nome a lei do bem, a luz da perfeição, o alimento do amor, a alegria da paz, a força da fé, a coragem, a esperança. Ó Senhor, inspiração de nossas vidas, mestre de nossos corações, refúgio de nosso olhar, fazer brilhar
livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, Francisco Cândido Xavier, capítulo 169. Busquemos a eternidade. Ainda que o homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Paulo, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Não te deixes abater ante as alterações do equipamento físico. Busquemos a eternidade. Moléstias não atingem a alma quando não se filiam aos remorsos da consciência. A velhice não alcança o espírito quando procuramos viver segundo a luz da imortalidade. Juventude não é um estado da carne. Há moços que transitam no mundo trazendo o coração repleto de pavorosas ruínas. Lembremo-nos de que o homem interior se renova sempre. A luta enriquece-o de experiência, a dor aprimora-lhe as emoções e o sacrifício tempera-lhe o caráter. O espírito encarnado sofre constantes transformações por fora, a fim de acrisolar-se e engrandecer-se por dentro. Recorda que o estágio na Terra é simples jornada espiritual. Assim como o viajante usa sandálias, gastando-as pelo caminho, nossa alma apropria-se das formas, utilizando-as na marcha ascensional para a grande luz. Descerra, pois, o receptor de teu coração a onda sublime dos mais nobres ideais e dos mais belos pensamentos, e aprendamos a viver longe do cupim do desânimo. E nosso espírito, ainda mesmo nas mais avançadas provas da enfermidade ou da senectude, será como o sol radiante, a exteriorizar-se em cânticos de trabalho e alegria, expulsando a sombra e a amargura onde estivermos. Graças a Deus. Vamos à nossa prece, elevando o nosso pensamento ao Pai, a Jesus, a Virgem Maria, sintonizados com a nossa casa, com toda a espiritualidade de luz que lá se encontra, Catuíte, Miguel, a falange de médicos e enfermeiros, trabalhadores da espiritualidade que estão sempre prontos a nos auxiliar, a nos amparar, a nos receber com todo amor. Vamos agradecer a todos esses irmãos de luz que nos auxiliam. Agradecer ao Pai por todas as oportunidades, todas as bênçãos, todo o amparo, todo o livramento. Agradecer pela saúde, pelo trabalho, pelo alimento, pela família, por essa doutrina que tanto nos orienta e nos conforta, que nos dá o direcionamento para que possamos seguir no caminho que o Pai quer para todos os seus filhos. E agradecidos pedimos, Senhor, misericórdia para o nosso planeta, para todos os irmãos encarnados e desencarnados, amigos, em especial aqueles que se consideram nossos inimigos, que se prenderam na mágoa, no rancor, no ódio, no ressentimento e se esqueceram, Senhor, do teu imenso amor por todos os seus filhos. Olhai por cada um de nós
Envolva cada um dos teus filhos em humanidade, com teu amor, para que possamos evoluir e melhorarmos os nossos sentimentos inferiores, que possamos deixar para trás o nosso orgulho, a nossa inveja, o ciúme, a maledicência, tantos sentimentos ainda que nos prendemos e que nos fazem sofrer. Dai-nos, Senhor, o teu auxílio para que possamos ter resignação, força e fé para seguirmos em frente, confiantes do teu amparo e da tua bondade. Graças a Deus, graças a Jesus. Bom dia a todos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, itens 1 a 3. Meu reino não é deste mundo. Item 1. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu dizes, sou rei? Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. São João, capítulo 18, versículos 33, 36 e 37. Nesse trecho do Evangelho que foi lido agora, nós podemos tirar alguns ensinamentos. Entre nós ainda costumamos denominar aquelas pessoas que se destacam, denominamos de rei, como Roberto Carlos, o Pelé, eles são denominados. Também, até hoje, existem os nobres por natureza, que são chamados de rei ou rainha, como o da Inglaterra, da Espanha. Mas, na época em que Jesus esteve entre nós, era esperado o Messias, que viria como um rei para dominar todos os demais reis do mundo, no conceito de quase todos os judeus. Talvez por isso eles não tenham aceitado aquele rei diferente, nascido numa estrebaria, filho de um modesto carpinteiro. Para eles, como poderia ser Messias, Salvador, nascido pobre e ao crescer pregando a humildade e o desprendimento dos bens da terra? Eles não acreditavam, não imaginavam que poderia ser o Messias sem descer do céu num carro de fogo poderoso, rico, se impondo pela força sobre todos os outros. E aí Jesus, com toda a sua humildade, ele coloca que a realeza dele é diferente da realeza que se conhecia e que se conhece até hoje, a realeza terrestre. Jesus demonstra com exemplos, com testemunhos e palavras que não se aplicam. Seu reinado era outro. O reinado dele era um reinado moral, era um reinado de amor. E tudo isso nós encontramos no item 4 do capítulo 2, onde
O Cristo mantém seu poder além desta vida, mas não esse poder que nós conhecemos, que subjuga, que humilha, que se acha melhor do que o outro. Ele mostra totalmente o contrário. Ele mostra um reino de humildade, de caridade, de amor pelos outros, pelo seu semelhante, pelo seu irmão. Para vivermos no reinado do Cristo, precisamos, desde logo, praticar a abnegação, desinteresse, amor próprio e, principalmente, a humildade. Pois quando ingressarmos no além, não nos será perguntado quem fomos, que posição social ocupamos, quanto possuímos em bens terrenos, mas o que fizemos, quantas lágrimas secamos, quanto progredimos moralmente. No item 2, a vida futura, nós temos assim: por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta a que a humanidade irá ter e como devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem da Terra. Todas as suas máximas se reportam a esse grande princípio. Com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos preceitos morais, donde vem que os que não creem na vida futura, imaginando que ele apenas falava na vida presente, não os compreendem ou os consideram pueris. Esse dogma pode, portanto, ser tido como o eixo do ensino do Cristo, pelo que foi colocado num dos primeiros lugares à frente desta obra. É que ele tem de ser o ponto de mira de todos os homens. Só ele justifica as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus. Nesse trecho do nosso estudo de hoje, onde o título é A Vida Futura, pelas palavras de Jesus, podemos analisar que nós só podemos entender as palavras dele sobre o reino que não era esse aqui, desse reino material, se nós tivermos o conhecimento e o entendimento de que existe uma vida futura, que não é essa que nós vivemos aqui, e sim a vida espiritual, aquela verdadeira, onde os nossos atos, as nossas ações falam mais alto do que títulos, do que nós apresentamos de vida material, de bens que tivermos. A vida futura, ela não teria nenhuma razão de ser se não fosse respeitando as leis de Deus, tendo esse conhecimento, essa crença dessa vida, é que nós entendemos as palavras de Jesus, de que nós temos que praticar bons atos, ter novas atitudes, modificarmos a nossa vida para que possamos atingir o que Deus quer de cada um de nós, a nossa evolução. Esse é o ensino que o Cristo deixou e que temos até hoje que colocar como nosso principal objetivo, que ele veio testemunhando, que deveria ser o ponto de mira de todos nós, não isso aqui, mas uma vida que é eterna, que é aquela
que o espírito tem, porque a matéria se acaba, o corpo, nós deixamos ele aqui, mas o nosso espírito leva o que fizermos de melhor para que possamos ter a evolução, a busca da felicidade que Deus quer para todos os seus filhos. No item 3, inicia assim: apenas ideias muito imprecisas tinham os judeus acerca da vida futura. Acreditavam nos anjos, considerando-os seres privilegiados da criação. Não sabiam, porém, que os homens podem um dia tornar-se anjos e partilhar da felicidade destes. Segundo eles, a observância das leis de Deus era recompensada com os bens terrenos, com a supremacia da nação a que pertenciam, com vitórias sobre os inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram o castigo da desobediência àquelas leis. Moisés não pudera dizer mais do que isso a um povo ignorante, que precisava ser tocado, antes de tudo, pelas coisas deste mundo. Mais tarde, Jesus lhe revelou que há outro mundo, onde a justiça de Deus segue seu curso. É esse o mundo que ele promete aos que cumprem os mandamentos de Deus, e onde os bons acharão sua recompensa. Aí, o seu reino, lá é que ele se encontra na sua glória e para onde voltaria quando deixasse a terra. Jesus, ele nos trouxe o ensinamento e o testemunho, mas ele não podia nos dizer nada mais além, porque ainda não estávamos amadurecidos. Mas ele deixou o entendimento de que existia uma vida futura e que essa vida futura nós poderíamos atingir o verdadeiro reinado, que não era esse aqui, como ele disse, que ele era o rei, não daqui. Nós podemos também chegar a esse reinado de Jesus, que é o da vida espiritual, de uma vida futura melhor, onde nós estaremos desligados de tudo isso que existe na matéria, que são esses sentimentos inferiores, menores, que devemos evoluir, melhorar a nossa condição moral para que possamos chegar nessa outra vida de forma melhor, ditosa, porque lá nós somos o que fizemos, lá estaremos verdadeiramente mostrados ao Pai do que somos, sem máscaras, sem fantasias. Estaremos ali nos mostrando e recebendo por aquilo que fizemos, porque a justiça divina, a justiça de Deus, ela vai estar ali presente. E através dessa descrição da vida futura, que Jesus deixou também, que receberíamos a boa nova. E essa boa nova é o Espiritismo, que através de espíritos que nos trazem mensagens, dando uma realidade do que encontraremos, com testemunhos oculares, descrevendo tudo que eles encontram, toda a sorte que nos deparamos quando fazemos a passagem. Eles facultam a mais vulgar inteligência a possibilidade de imaginar como será essa vida. E nós
temos esse privilégio de recebermos, através dessa doutrina tão esclarecedora, essas mensagens que vão nos auxiliar na nossa condução para a nossa melhoria, para que possamos chegar nessa vida espiritual melhores do que somos na vida material. Concluindo, Jesus veio à Terra instruir a humanidade sobre Deus, sobre a lei de Deus, dando oportunidade de esclarecimento para o nosso progresso espiritual. Ele deixou claro que o reino espiritual se conquista com a prática do bem, com a mansidão, com a caridade, com a humildade. Ele nos ensina que somos espíritos imortais, criados para a aventura, que só o seu reino nos possibilita. Nos mostra que a vida física é momentânea, para um aprendizado e aperfeiçoamento. Temos que entender que a vida futura, dita por Jesus, é a vida que ultrapassa os limites da matéria e continua depois da morte do corpo físico. A vida de natureza espiritual se inicia na Terra quando preparamos o nosso amanhã pela prática constante do bem e continua por toda a eternidade. Jesus se refere à vida futura como a meta que a humanidade deve ter, sendo esta a preocupação maior de todo homem. E ainda, ele esclarece que só a vida futura explica as anomalias da vida terrestre, pois se mostra de acordo com a lei de Deus. Complementando esse estudo, eu trouxe uma página do livro Fonte Viva, capítulo 127, Humanidade Real. Eis o homem, Pilatos, João, capítulo 9, versículo 5. Apresentando Cristo à multidão, Pilatos não designava um triunfador terrestre, nem banquete, nem púrpura, nem aplausos, nem flores. Jesus achava-se diante da morte. Terminava uma semana de terríveis flagelações. Traído, não se rebelara. Preso, exercera a paciência. Humilhado, não se entregou a revides. Esquecido, não se confiou à revolta. Escarnecido, desculpara. Açoitado, olvidou a ofensa. Injustiçado, não se defendeu. Sentenciado ao martírio, soube perdoar. Crucificado, voltaria à convivência dos mesmos discípulos e beneficiários que o haviam abandonado para soerguer-lhe a esperança. Mas, exibindo-o diante do povo, Pilatos não afirma: eis o condenado, eis a vítima. Diz simplesmente: eis o homem. Aparentemente vencido, o mestre surgia em plena grandeza espiritual, revelando o mais alto padrão de dignidade humana. Rememorando, pois, semelhante passagem, recordemos que somente nas linhas morais do Cristo é que atingiremos a humanidade real. Quando iniciarmos a prece, vamos todos mentalizar aqueles irmãos encarnados e desencarnados que necessitam do amparo dos trabalhadores da nossa casa, que lá estão
juntamente com Catuíte, Miguel e a falange de médicos e enfermeiros, recebendo todos aqueles que lá chegam necessitados do remédio para seus males espirituais e físicos, que todos sejam amparados pela misericórdia do nosso Pai e que possam ser atendidos conforme o seu merecimento. Obrigado, Senhor, pela graça de mais um encontro de vibrações positivas, cheios de amor e luz. Mesmo em nossos lares, com a oportunidade de, junto ao Centro Espírita Miguel, casa abençoada com teu amor e misericórdia, e com os ensinamentos de Jesus que nos traz interiormente a graça de fortalecimento espiritual. Senhor, ajude a despertar dos nossos irmãos ainda tão presos ao orgulho, egoísmo, apegados às coisas materiais, perdendo a chance de se preocupar com a reforma íntima tão necessária ao nosso crescimento moral e espiritual. Ajude-nos para não nos afastarmos nunca da graça do aprendizado do amor aos nossos irmãos mais necessitados, que nós, a fim de que a caridade, a benevolência, sem julgamentos negativos, abrindo pensamento e vibrações em que possam chegar a mais grande amor que Jesus demonstrou, aceitando o sacrifício para podermos ser felizes. Gratidão eterna, Pai, pelo amor que a todos nós, pelo amor teus, a todos nós, seus filhos amados, e a sua criação em geral. Gratidão eterna por nos envolver sempre contínuas vibrações de paz, tolerância e muito amor. Gratidão eterna, Mãe Maria, por estares sempre, principalmente nos nossos momentos de dor, trazendo seu amor, Pai, paz para nos fortalecer. Assim seja.